relativamente comum, vamos dizer assim, de interferência política, né, estadual, enfim, na política de dividendos da empresa, enfim. Então, os investidores não gostaram muito de saber que, poxa, então é sim uma excelente empresa, é uma excelente opção, né? A gente tem algumas coisas para acontecer. O BNDES já anunciou, nem sempre quando a empresa está num bom momento, né? Então, a crise hídrica ela abriu aí um precedente bem interessante para quem tiver paciência aí de aguardar algum tempinho, não muito tempo, na minha opinião. Eu acho que Copel é sim uma dessas excelentes opções, viu, neste momento. De novo, negocia abaixo de valor patrimonial, né? Passou aí nesse ano por um período, vamos dizer assim, de turbulência, mas que é relativamente comum, vamos dizer assim, de interferência política, né, estadual, enfim, na política de dividendos da empresa, enfim. Então, os investidores não gostaram muito de saber que, poxa, o Estado chegou e falou, não, eu quero que distribua tudo que for possível de dividendos, né? Claro que existe uma certa ingerência já conhecida do Estado com a empresa, mas continua sendo uma excelente empresa, uma empresa verticalizada, ou seja, atua tanto na geração, como na transmissão, como na distribuição de energia, ou seja, ela consegue mitigar o seu risco ao longo da cadeia, né? Ela tem no portfólio de geração as termoelétricas, ou seja, ela não é extremamente dependente da hídrica, ela tem termoelétrica no portfólio. Lembrando que, geralmente, quando você tem uma crise hídrica, você acaba acionando, despachando as termoelétricas para suprir esse déficit que pode acontecer aí na geração de energia. Tá? E aí, obviamente, é uma energia mais cara de ser gerada, então o preço acaba subindo, né? Dizendo assim de maneira mais simples. Então, é sim uma excelente empresa, é uma excelente opção, né? A gente tem algumas coisas para acontecer. O BNDES já anunciou que pretende se desfazer da posição na empresa, né? Então, obviamente, ninguém puxa para comprar, puxa para vender. E, obviamente, o BNDES não é burro nem nada, vai querer vender caro, né? Então, geralmente, de novo, as boas oportunidades aparecem nem sempre quando a empresa está num bom momento. Ela abriu aí um precedente bem interessante para quem tiver paciência aí de aguardar algum tempinho, não muito tempo, na minha opinião, para comprar boas empresas que estejam passando aí por esse momento temporário. Então, acho uma excelente opção. Nós não temos em carteira ainda, mas é um papel que vira e mexe, a gente está analisando, se aproximando vamos tentar nos aproximar agora da diretoria, enfim, para saber um pouquinho mais de detalhes, enfim, do case, né? Então, a gente não tem pressa para adicionar uma empresa na carteira, né? Show, E perfeito. obviamente, tem que ser feito com muita parcimônia, com muita cautela. Porque muita gente é muito desesperado, né? Eles veem a ação, eles já querem entrar ao preço que for. Eu gosto muito da Copel, eu tenho uma parte pequena ali. Eu estudei bastante o case, eu vejo que muitas pessoas estão estudando o case e gostam bastante, né? A tendência que, igual você falou, é que ela continue pagando bons dividendos ali. Eu acredito bastante também no case, galera. Acho que eu perdi aqui, mas tem uma pessoa perguntando se realmente eu estou 100% em bolsa ou se eu tenho alguma coisa na renda fixa. Ah, legal. Essa é uma pergunta legal de responder, porque é o seguinte, quando a gente fala que está 100% em bolsa, é porque a parcela do meu capital que está na renda fixa, assim, todos nós temos renda fixa, eu não considero investimento. A reserva de emergência, para mim, não é investimento. Ela é reserva de emergência. Tá? Então, é um dinheiro que eu deixo ali embaixo do colchão, tá? Para quando eventualmente eu precisar, para não ter que vender as minhas ações para pagar um boleto, para socorrer, para pagar por algum imprevisto. Pô, o carro quebrou, vou ter que pagar um exame, sabe assim, gastos que você não estava esperando no seu orçamento. Então, antes de investir em bolsa, pessoal, a gente sempre bate nessa tecla, é muito legal, é desejável que você tenha uma reserva de emergência, obrigatoriamente na renda fixa, porque você precisa ter a segurança de saber quanto você vai ter amanhã se você precisar. E, obviamente, na renda variável isso não acontece, porque a renda varia para cima ou varia para baixo. Então, você precisa que esses recursos estejam na renda fixa. Tá? Eu tenho hoje o equivalente a 6 meses de salário parados, vamos dizer assim, que poderiam estar na bolsa,
né? Mas que eu prefiro conservadoramente deixar de fora para que eu não tenha que vender as minhas ações por impulso, correndo o risco de vender no prejuízo por conta de um imprevisto, né? Então é sempre desejável que vocês tenham alguma coisa, sim, na renda fixa, tá?